Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias aqui conosco. Oi, pessoal! Hoje a gente está com um material assim bem intrigante da Koinonia House. É a segunda parte de uma série deles sobre anjos e o que eles estão chamando de guerra invisível. Pois é. E eles já começam, né, com uma pergunta bem radical, eu diria. Totalmente. E se a realidade que a gente percebe, tipo o nosso universo, for na verdade uma projeção, quase como um holograma? Exatamente. É uma mistura, assim, bem peculiar de física quântica, né, física de ponta, com interpretação espiritual. E é isso que a gente vai tentar desempacotar hoje, né? Isso. O material tenta conectar esses pontos, sabe? O micro da física quântica e o macro do cosmos, sugerindo que talvez ambos tenham limites definidos. E daí eles pulam para a hipótese de que o nosso universo físico, poderia ser uma simulação. Entendi. Então a ideia central que a gente vai explorar é como essa visão aí deles, essa perspectiva, influencia a análise sobre anjos, demônios, até OVNIs e o futuro da tecnologia, né? Perfeito. A gente vai olhar os argumentos, os conceitos que eles apresentam nesse material específico da Koinonia House. Legal. Então, o ponto de partida é essa ideia meio Matrix, né? Realidade simulada ou holográfica. Eles até citam um artigo da Scientific American de 2025 sobre isso. Como eles desenvolvem essa linha? Olha, a base teórica principal que eles puxam é do físico David Bohm. Figura interessante o Bohm. Ah, sim, ele trabalhou no projeto Manhattan, né? Teve apoio do Einstein. Isso mesmo. E depois ele foi para outras áreas, tipo física de plasma. O Bohm propôs que a realidade tem, digamos, duas camadas. A ordem explícita, que é o mundo que a gente vê, interage, No nosso dia a dia. conectado. E o conceito-chave aí é a não localidade. Não localidade. O que seria isso exatamente? É a ideia de que nesse nível fundamental, a separação no espaço, como a gente entende, meio que não existe mais. Tudo estaria, de alguma forma, ligado instantaneamente, sabe? Uau! E a analogia do holograma entra aí para ajudar a gente a entender isso, certo? Isso, para tentar tornar mais palpável. Pensa num holograma. Um padrão de luz gravado numa superfície 2D consegue recriar uma imagem 3D completa. Certo, a informação 3D está toda ali espalhada. Pois é. A informação tridimensional está codificada ali, distribuída. A ideia que o material explora é: e se o nosso universo 3D for, de forma parecida, uma projeção de informações codificadas numa superfície ou nível mais fundamental? O autor até conta que visitou um pioneiro da holografia, o Emmett Leaf. Para reforçar essa conexão, imagino. Exato. Parece coisa de filme, né? Mas eles tentam conectar isso com ciência de verdade, tipo o experimento GEL 600. Sim, o GEL 600 lá na Alemanha. Ele foi feito para detectar ondas gravitacionais, né? Mas o material da Koinonia House levanta a possibilidade de que um ruído estranho inexplicado que eles detectaram lá Seja o quê? poderia ser, na verdade, a evidência desse nível fundamental granulado do espaço-tempo. Tipo uma pixelação da realidade, sabe? O que apoiaria a teoria holográfica do Bohm. Caramba! Se isso for verdade, as implicações são gigantescas, né? Para como a gente vê o espaço, as galáxias. Com certeza. Se o espaço-tempo for pixelado nesse nível, como eles sugerem, então talvez, sei lá, galáxias muito distantes não sejam exatamente o que parecem. Seriam tipo projeções? Projeções ou informações dessa estrutura holográfica. Isso é desafiar a cosmologia toda. O texto até faz uma ponte com Marcos 13, aquela passagem sobre as estrelas caindo do céu. Como assim? Eles interpretam que poderia ser literal, se as estrelas forem parte dessa projeção que pode ser desligada, digamos. Mencionam que físicos como Roger Penrose e Brian Josephson olhavam com interesse para as ideias do Bohm. O Josephson até achava que isso podia abrir a porta para a ciência considerar Deus de novo. É uma visão bem radical da realidade mesmo. E, partindo daí, como que o material entra na questão dos demônios? Eles fazem uma distinção importante, né? Sim, é crucial para eles. Nesta análise, demônios e anjos caídos não são a mesma coisa. A pergunta que eles colocam é: essas entidades são reais, conscientes, ou são só problemas psicológicos?
E como eles argumentam que são reais? O exemplo principal que eles detalham é o encontro de Jesus com o endemoniado gadareno, lá nos evangelhos. Ah, o da legião. Quais pontos eles tiram dali? Vários. Primeiro, o reconhecimento imediato da divindade de Jesus por essas entidades. Segundo, a consciência que eles tinham de um julgamento futuro, né? Vieste atormentar-nos antes do tempo. Uhum. Terceiro, a força física absurda do homem possuído. E quarto, que é muito importante para a argumentação deles, a necessidade de um corpo físico. Eles pedem permissão para entrar nos porcos, lembra? Verdade. Isso sugere uma limitação interessante. Exatamente. O texto argumenta que enquanto anjos mesmos caídos na visão deles podem se manifestar fisicamente, tipo comer, ser tocados, assumir forma humana, os demônios especificamente precisam de um hospedeiro, seja humano ou animal. Então eles não conseguiriam se materializar sozinhos. Essa é a ideia que eles defendem. Daí a necessidade de pedir permissão a Jesus até para entrar nos porcos. E o fato de uma legião, que seria um número enorme, caber nos porcos, eles usam para sugerir que essas entidades não estariam sujeitas às nossas leis de volume físico, sabe? Entendi. E eles também falam de uma origem meio especulativa para esses demônios, ligada aos nefilins de Gênesis, né? Sim. Mas eles mesmos falam que isso é conjectura, não dá para provar pela Bíblia. A hipótese que eles levantam é que os demônios seriam os espíritos sem corpo dos nefilins, aqueles supostos híbridos de anjos caídos e humanos lá de Gênesis 6, que teriam morrido no dilúvio. Mas, de novo, é apresentado como especulação teológica mesmo. Ok, isso é mais teórico. Mas e na prática? O que eles consideram como portas de entrada para a influência demoníaca? Aí eles listam várias coisas, desde práticas claramente ocultas, tipo tabuleiro Ouija, sessões espíritas, até coisas mais comportamentais ou estados mentais. Como que, por exemplo? Raiva descontrolada, uso de certas drogas, até envolvimento com o que eles chamam de adoração falsa. Eles citam o livro O Exorcista, dizendo que a história real que inspirou o livro teria começado com um tabuleiro Ouija. Interessante essa variedade de pontos de entrada. E a ideia de que demônios teriam territórios específicos. Isso também aparece. Aparece sim. É outra camada que eles adicionam. Eles levantam a questão se certas áreas geográficas, como as colinas de Golã, a Cisjordânia, Gaza, lugares onde, segundo o Antigo Testamento, Josué não teria eliminado completamente certas tribos ligadas aos Refaim, os gigantes. Se esses lugares teriam alguma predisposição? Isso, uma predisposição a conflitos espirituais e territoriais por causa dessa história antiga. Eles até conectam com o Salmo 22, quando o salmista na cruz fala dos touros de Bazã, cercando ele. Bazã era uma região ali de Golã. Eles especulam se isso não seria uma referência a demônios presentes na crucificação. Nossa! É apresentado como uma questão provocativa, sabe? Uma possível ligação entre história antiga e conflitos que não acabam. Essas conexões são bem ousadas, com certeza. E essa linha de pensamento leva para outro conceito que eles trazem, uma futura era dos híbridos. O que seria isso e como os OVNIs entram na história? A Era dos Híbridos é apresentada como um tipo de ecofuturo de Gênesis 6, como nos dias de Noé, lembra? Só que dessa vez seria impulsionada pela tecnologia e, talvez, por interações com entidades não humanas. É aí que a discussão sobre OVNIs fica central. Eles levam os OVNIs a sério, então? Muito a sério. O material argumenta que tem evidência física demais para simplesmente ignorar. Marcas no solo, radiação, detecção por múltiplos radares. Mas e o comportamento desses objetos? É o que intriga, né? Exato. Manobras impossíveis, curvas em ângulo reto em altíssima velocidade, velocidade supersônica sem o estrondo sônico, coisas que parecem desafiar a nossa física. Eles falam de casos específicos, tipo Roswell?
Falam e são bem críticos das explicações oficiais. O texto acusa a Força Aérea Americana de acobertamentos, questiona por que o incidente ainda tem uma classificação de segurança tão alta, mencionam aquele memorando do General Ramey. Aquele que dizem ter revelado algo com uma análise digital? Isso, que teriam achado frases tipo vítimas do destroço, o que contradiz totalmente a história do balão meteorológico. E o Majestic Go-12, aquele suposto grupo secreto que controlaria isso tudo? O material reconhece que os documentos do MJ-12 que apareceram foram considerados falsos. Mas a perspectiva deles é que um grupo real com essa função provavelmente existe ou existiu, só que com outro nome. E que as falsificações poderiam ser até uma tática de desinformação para proteger a verdade real. Entendi. E as histórias de abdução? O que eles dizem sobre isso? Levam a sério também. Citam casos como o do Travis Walton, da Betty Andreessen, embora nesse caso eles digam que foi mais um convite aceito, não bem uma abdução. Mencionam a pesquisa do Dr. John Mack, de Harvard, Aquele psiquiatra que estudou abduzidos? ele mesmo, que concluiu que os relatos eram consistentes, o trauma era real e as pessoas geralmente queriam anonimato, não fama. Mas o ponto principal para Koinonia House são as conclusões que eles atribuem a pesquisadores como Jacques Vallée e J. Allen Hynek. Que eram mais céticos no início, né? Exato. E ambos teriam concluído, segundo o material, que os OVNIs provavelmente não são intergalácticos de outros planetas, seriam interdimensionais e que parecem ter uma agenda de engano. Interdimensionais e com agenda de engano. E isso leva o material da Koinonia House a classificar o fenômeno OVNI como demoníaco na sua natureza e propósito. Ok, então a visão deles conecta OVNIs diretamente a essa esfera espiritual de engano. E isso de alguma forma se liga com a tecnologia moderna e o transhumanismo. Precisamente. O texto aponta para essa convergência rápida de tecnologias. Genética, microbiologia, robótica, eles até falam de pele sintética com sensores, nanotecnologia com máquinas do tamanho de moléculas e, claro, inteligência artificial. Com certeza. E é dessa mistura toda que surge o transhumanismo. A ideia de usar a tecnologia para superar as limitações biológicas do ser humano. A gente está falando de implantes, interface cérebro-máquina, esse tipo de coisa. Sim. O texto descreve avanços tipo membros sintéticos controlados pelo pensamento, músculos biônicos super fortes, progressos nas interfaces cérebro-computador, os BCIs, tanto os comerciais, tipo headsets de ondas cerebrais, quanto os militares. E os computadores que aprendem sozinhos. Também. Mencionam chips inspirados no cérebro, o conceito da singularidade do Ray Kurzweil, aquele ponto em que a inteligência artificial superaria a humana. E qual seria o objetivo final dessa corrida tecnológica, segundo essa perspectiva deles? Olha, o objetivo final que o material descreve é bem radical. Transferir a consciência humana para máquinas e talvez depois para corpos sintéticos superiores, buscando um tipo de imortalidade tecnológica. Imortalidade tecnológica? É. Mencionam até um grupo secreto de conselheiros científicos, os Jasons, que estariam por trás, impulsionando uma corrida armamentista entre EUA, China, Rússia pelo supersoldado, usando justamente essas tecnologias. A conclusão do material é que essa convergência toda leva direto para tal era dos híbridos. E os perigos que eles veem nisso? Vão além de armas autônomas e coisas assim. Vão, sim. Eles alertam para riscos como doenças criadas para atingir grupos específicos, controle mental através dessas interfaces e o ponto crucial para eles: a possibilidade de que essas conexões mente-máquina, especialmente se envolverem em transferência de consciência, possam abrir portas. Abrir portas para quê? Para controle ou acesso por entidades demoníacas. Uma crítica que aparece bastante no texto é a suposta falta de discernimento espiritual dos cientistas que trabalham nessas áreas. Ok, então o cenário que eles pintam é complexo. Uma realidade talvez holográfica, conflitos espirituais rolando, OVNIs como parte disso, e tecnologias convergindo para um futuro transhumanista que eles veem como perigoso.
Diante de tudo isso, qual é a orientação prática que o material dá? Falam de higiene espiritual, né? Exato. Primeiro, o texto lista fatores que, na visão deles, podem deixar alguém vulnerável a essa influência espiritual negativa. E a lista é bem ampla, viu? Tipo o quê? Histórico familiar de práticas que eles consideram idolatria, envolvimento pessoal com certos grupos, citam hinduísmo, budismo, voodoo, sintologia, nova era como exemplos, jogos ou práticas ocultas como Ouija, Dungeons and Dragons. Até D&D é o que eles mencionam, também certos padrões de pecado que eles destacam, como rebelião, orgulho, ganância, estados mentais alterados por drogas ou hipnose, e até atitudes como culpa não resolvida ou orgulho excessivo. Basicamente, qualquer envolvimento voluntário com o espiritual, fora do que eles entendem como quadro bíblico correto. Entendi. E as ações recomendadas para quem se vê nessas situações ou quer se proteger? A recomendação é variada. Primeiro, uma renúncia clara, consciente dessas práticas diante de Deus. Segundo, se apropriar dos benefícios da obra de Cristo. Terceiro, um estudo sério dedicado da Bíblia, que eles veem como a fonte da verdade. E a famosa armadura de Deus, isso, quarto ponto e central. Vestir a armadura de Deus lá de Efésios 6. Além disso, recomendam oração constante, comunhão com outros cristãos focados na Bíblia e evitar grupos que neguem a divindade de Cristo. Vamos detalhar um pouco essa armadura de Deus. É uma metáfora conhecida, mas como o material interpreta cada peça, especificamente? Eles analisam Efésios 6 com bastante detalhe. Começa com o comando fortalecei-vos no Senhor, né? E eles enfatizam que isso é uma ordem contínua e algo que a gente recebe passivamente de Deus. O motivo é claro, a luta não é contra a gente, carne e sangue. Mas contra forças espirituais. Exato, contra hierarquias espirituais do mal. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Eles identificam o inimigo assim. Ok. E as peças da armadura? O cinto, a couraça, certo. O cinto da verdade é a peça central, que segura tudo. Verdade aqui é interpretada como integridade, sabe? Palavra e ação alinhadas. A couraça da justiça protege o coração, que eles veem como o centro vital da nossa responsabilidade diante de Deus. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz simbolizam estar pronto, ter uma base firme para não cair e para poder avançar. E o escudo, o capacete, a espada e a oração onde entra? O escudo da fé é comparado àquele escudo romano grande, que apagava flechas com fogo. Serve para neutralizar os dardos inflamados do maligno. Dúvidas, medos, tentações. E eles frisam, a fé, o escudo, tem que estar forte antes da batalha. Faz sentido. O capacete da salvação protege a mente, associado à certeza da segurança eterna em Cristo. Uma defesa contra o desespero, a acusação. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Eles usam a imagem da machaira, a espada curta romana. Para dizer que é uma arma poderosa, mas que precisa de treino. Exatamente. Precisa de treino, habilidade, estudo, memorizar as escrituras, como Jesus usou na tentação. E, finalmente, a oração. Eles chamam de artilharia pesada. A comunicação direta, né? Isso, a comunicação constante com Deus. Essencial não só para a gente, mas para apoiar os outros. Falam da necessidade de persistir, de olhar por ousadia, por clareza, como Paulo pedia. Eles veem isso como parte de ser um embaixador competente de Cristo. Realmente uma análise bem amarrada, né? Que começa questionando a própria realidade, passa por esses conflitos espirituais, OVNIs, tecnologia avançada e termina com conselhos bem práticos de defesa espiritual. Cobrimos bastante coisa aqui, explorando essa perspectiva bem particular do material da Koinonia House. De fato. E pensando em tudo isso, especialmente na parte da convergência tecnológica, da busca por transferir a consciência, uma pergunta que fica martelando, né? Se essa trajetória continuar como eles descrevem, como isso pode redefinir
o que significa ser humano lá na frente? É uma pergunta profunda. Ou, por outro lado, se a gente levar a sério essa ideia de que a realidade tem mais camadas além do físico, tipo a ideia holográfica e a atividade espiritual que eles sugerem, de que forma isso poderia ou deveria mudar a nossa forma de viver o dia a dia, nossas prioridades? Excelentes perguntas que ficam ecoando depois dessa nossa conversa. E com elas, a gente encerra essa análise detalhada do material da Koinonia House. Obrigado por nos acompanharem. Valeu, pessoal. Até a próxima!